caridade que acolhe, fé que cura. São milhões de pacientes atendidos com carinho, fé e amor, com consultas, cirurgias espirituais e remédios fitoterápicos, tudo gratuitamente. Entre no site ou ligue e faça sua doação e deixe sua generosidade transformar as vidas de milhares de necessitados. Seu gesto vale muito. Instituto de Medicina do Além. Caridade, fé e amor que curam. Irmãs, irmãos, companheiros e amigos, espero que estejam todos bem. Neste nosso encontro de hoje, nós vamos fazer uma digressão sobre a parábola do filho pródigo. Eu chamaria, para fins de referência, uma nova visão da parábola do filho pródigo. Fazendo uma incursão sobre as parábolas, primeiro vamos informar que Jesus nos legou 35 parábolas. E parábolas são narrativas, são alegorias que visam a evolução espiritual. E às vezes até mesmo a material, porque Jesus cuidou em outras parábolas de economia, de meio ambiente, de trabalho, de administração de bens e assim por diante. Mas hoje vamos falar de uma outra, repetindo, a parábola do filho pródigo. Esse nome pródigo foi dado por Jerônimo, quando o Papa Damaso pediu a ele que organizasse todos os evangelhos, traduzisse e reunisse aqueles principais, de onde nasceu então a Vulgata, que é o conjunto dos evangelhos que nós conhecemos hoje. Pródigo quer dizer esbanjador, gastador. Pródigo quer dizer estroina. E há uma curiosidade envolvendo essa parábola. Uma grande parcela, para não dizer a maioria, dos comentadores e dos expositores, e inclusive daqueles que fazem a análise dela nos diversos cultos e os doutrinadores das religiões, eles, curiosamente, só analisam uma parcela da parábola. A primeira parte é como nós vamos ver essa primeira parte. Essa parábola, nós vamos em primeiro lugar dizer, ela é integralmente contida em Lucas, lá no capítulo 15, versículos de 11 a 32. Acho preferível nós lermos efetivamente da maneira como ela foi concebida. Diz lá a parábola: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço ao seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E então ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país e este o mandou para os seus campos guardar os seus porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos operários de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe,
Seu pai o viu, teve compaixão dele e, correndo, o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lhe. Ponde-lhe um anel nos dedos e sandália nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E então começaram a regozijar-se. Essa é a primeira parte da parábola que nós vamos fazer uma breve análise dela. Em primeiro lugar, vamos deixar claro que quando ela se refere ao Pai, ela quer dizer o Senhor da vida, o Criador, Deus. Quando ela trata dos filhos, ela retrata a humanidade. E nós percebemos então que o filho é recebido pelo Pai, pelo Senhor, sem nenhuma restrições. E até mesmo ele diz que ele estava perdido, estava morto e, portanto, merecia agora ser recolhido. A interpretação é muito clara desta parte da parábola. É claro de que o Pai, portanto, o Senhor de misericórdia, o Senhor da vida, ama a todas as criaturas. Deixa claro também que o errado tem o dever e até o direito de se arrepender e tomar uma nova direção na sua existência. O Pai, portanto, abraça sem distinção tanto os bons quanto os maus. Diz lá no Evangelho, inclusive em outras partes, que ele, na verdade, ele ampara as criaturas, faça sol, faça chuva e em qualquer circunstância. O Criador oferece a lei divina. A lei divina são aquelas leis irrevogáveis, imutáveis, eternas e perfeitas. E essa lei divina, ela comporta, na verdade, o perdão das mazelas das criaturas. E trata essas leis divinas, elas operam em favor de todas as criaturas igualmente. Como nós dissemos, faça chuva ou faça sol, existam bons e maus e, portanto, são perdoados também. Esse filho esbanjador, o filho pródigo, ele, como nós vimos, ele é abençoado e perdoado. Portanto, o perdão é uma lição contida nesta parábola, que, aliás, todas elas têm um fundo moral e para tratar da evolução espiritual. E, às vezes, até material, como nós dissemos anteriormente, né? Muito bem. O filho repara a sua atitude, os seus males, o seu erro, a sua maneira errada de ter enfrentado a vida, e ele retorna, então, ao seio do Pai, mas ele o faz de maneira muito humilde, dizendo que havia pecado, inclusive contra a lei, contra os céus e contra ele mesmo. E o Pai, com amor, repara a criatura. E as pessoas que ainda sofrem? Elas têm a fraternidade da lei. Elas têm uma nova oportunidade. Elas têm a possibilidade, isso à luz do Espiritismo, elas têm a oportunidade de nova existência. Ou seja, a oportunidade de uma reencarnação. A reencarnação tem o sentido do perdão da lei. Ou seja, a lei natural não determina que a criatura tenha sofrimento para toda a eternidade. Ao contrário, através dessa verdadeira porta, dessa chave de ouro que é a reencarnação, a criatura tem a possibilidade de retomar a sua existência, retornando ao seio do Pai, ou seja, a lei natural, para que ele possa se modificar, se redimir e se modificar. Então, essa é
a lição que nós tiramos dessa parte da parábola, né? E é essa a maneira como ela é analisada por todas as dissertações, por todas as seitas e religiões, quando querem tratar. Ou seja, tratam do filho pródigo que se arrepende e ele é acolhido pelo pai com um verdadeiro perdão, e mais do que isso, mostra-se com regozijo, com alegria, e até manda fazer uma festa, segundo a parábola. Muito bem, então vamos ver a segunda parte da parábola, né? Que trata do filho mais velho. Então vejam bem, continuando lá, após o regozijo do pai. Seu filho mais velho, vamos ler de novo a parábola. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança e, chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: chegou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele, filho mais velho, se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, procurou conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que sirvo sem jamais transgredir. Eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste sequer um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Esta é a parte restante, a segunda parte da parábola. O nosso espírito querido Emmanuel, com a psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele trata desse assunto, dessa parábola também, e quando trata dessa segunda parte, ele chama esse filho mais velho de filho egoísta. Vamos dar uma cogitada sobre esse assunto. Quantas vezes nós nos julgamos desolados, abandonados, incompreendidos, sobretudo por aquelas criaturas que nós fizemos um bem? Por exemplo, nós participamos uma certa vez da distribuição de alimento, que nós fazíamos isso há 20 anos, num orfanato que nós criamos, distribuímos para as famílias carentes da região, distribuímos alimento. E esses alimentos eram proporcional ao número de filhos que tinha. E aqueles que tinham filho pequeno recebiam também, além dos alimentos, arroz, feijão, sal, farinha e açúcar e tal, recebiam também uma ou duas ou três, depende do número de filhos pequenos, de leite ninho. E um trabalhador ao nosso lado, que era nosso aluno, inclusive na federação, ele disse o seguinte: olha, esse negócio de dar leite ninho, isso é muito complicado, porque o leite ninho é muito caro. Nós ouvimos falar aqui que tem uma senhora, por exemplo, que vocês colocaram aí 2 latas lá, ela vende o leite ninho. E nós, naquela hora, nos veio a inspiração dizendo: e aí? O que nós podemos fazer? Isso está na consciência dela. Ela tem os filhos e nós temos que ter o dever, na verdade. Nós não estamos sendo, na verdade, incompreendidos, nós não estamos sendo julgados por essa criatura. Ela recebe esse leite ninho porque ela tem filhos e, na nossa concepção, ela merece. Agora, o que ela vai fazer é responsabilidade dela. A espiritualidade e Kardec nos falam do o consolo. Eles nos convidam que a gente olhe as dádivas todas do Criador na natureza. E ele nos diz, na verdade, que somos criaturas, parcela dessa criação. E dentro da criação, tudo, absolutamente tudo, é útil. E
Nós não temos o direito de ficar desolados, achando, na verdade, que o que nós estivemos fazendo não tinha utilidade. Tem sim, temos sim. E uma criatura como nós, que somos uma criatura milenar, na nossa escalada evolutiva, não temos o direito de ficar desolados. Nós, o Pai de misericórdia, ele não esquece nem nos abandona, não abandona ninguém, nem nos abandona. E nós estamos nessa existência, todos nós, na evolução constante, rumo à perfeição. E já sei que nos contextos dizemos assim, mas como perfeito se nós aqui somos, na verdade, criaturas cheias de vícios, de defeitos, mas nós estamos rumo à perfeição. A nossa escalada evolutiva nos levará à perfeição relativa. Obviamente que o Criador é que tem a perfeição absoluta. E nós vamos ficar enciumados, como, por exemplo, o filho mais velho ficou com relação ao outro filho, ao irmão que havia chegado, e nós iríamos desejar o mal a ele, nós iríamos replicar a Deus, você acolheu com muito carinho a outra criatura, e eu que fiquei aqui e tal, mas, obviamente, que a análise que a espiritualidade faz dessa parte da parábola está exatamente na lição de que o filho não pode ser, nós não podemos ser egoístas quando o Criador acolhe uma criatura dando a ela recursos de revisão, de modificação. Nós temos que ter presente de que na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, há inclusive uma lição de que o pensamento é fundamental para dar o rumo das nossas reflexões todas. O pensamento, vamos fazer uma reflexão sobre o pensamento. O pensamento é energia pura, inclusive a ciência nos disse isso claramente, na verdade. E, segundo a ciência, energia nada mais é do que a própria matéria transformada por uma velocidade incrível. Tal. Num caso específico, o egoísmo do filho cria, através do seu pensamento, uma redoma negativa em torno daquela situação. E, quando nós agimos como ele, com esse egoísmo todo, nós acabamos adoecendo. E aí, nesse adoecer, aumenta a nossa raiva, o nosso egoísmo, o nosso desejo até mesmo de abandonar absolutamente tudo, porque não queremos reconhecer que é possível fazer o bem a outra criatura. Gente, na natureza tudo é absolutamente agitação, desde os espíritos, desde o átomo ao arcanjo, e tudo é gerado por um campo de força, e o pensamento, quando expande a sua influência, ele expande esse campo de força e envolve as outras criaturas, positiva ou negativamente. E se nós ficamos como o filho egoísta, nós ficamos o quê? Inativos? Parados? O pai falou para o filho, né, na parábola lá, você estava aqui, era tudo seu. Você, na verdade, ficou tratando daquilo que era seu. Por que você agora, na verdade, fica indignado de nós tratarmos o teu irmão que estava morto, tinha desaparecido e agora retornou? Deveria ele, filho, construir uma melhor relação junto ao pai. Essa é a lição para nós, que nós devemos construir a nossa relação juntamente com o Criador, de agradecimento, de modificação, de reestruturação e exercitar o perdão. Nós somos sujeitos passivos do perdão da lei, fornecendo novas oportunidades de refazimento na nossa existência e, portanto, isso é para nós o exemplo de que é a referência de que nós devemos dar o perdão às outras criaturas. Essa é a nova visão, pois os egoístas, se o filho pródigo era a humanidade, o filho egoísta também é parcela da humanidade, e somos nós, o filho egoísta, quando ficamos indignados, enciumados e egoístas, de uma maneira geral, por qualquer coisa
que possa nos estimular. Queridos irmãos, nós fazemos parte da humanidade. Jamais devemos dizer, não somos ninguém, eu não sou nada, não se dá o devido valor. Nós somos, repetimos, criaturas que progredimos rumo à perfeição. Não estamos como a matéria. A matéria não evolui, mas ela é instrumento, na verdade, de alegria para nós. Lembra do cevado, do anel, da sandália, da roupa que o pai mandou dar ao filho? Aquilo é a parte material que demonstra a alegria da criatura em vivenciar, em viver. Mas não é a própria criatura. A criatura mesmo é aquela que foi abraçada pelo Criador. Se nós ficarmos na inércia, nem fazer absolutamente nada, e pensarmos que somos os melhores e bons, isso, na verdade, não será condizente com a inércia. O trabalho, a ação, o reconhecimento e o exercício do perdão é que, efetivamente, nos levará até os ensinamentos de Jesus. E o moço, que era considerado bom, fica para ele a lição de que bom é o Pai, como Jesus disse mesmo. Lembra quando o moço disse, bom mestre, o que é que devemos fazer para atingir a perfeição? E Jesus respondeu, ao invés de responder o que fazer, respondeu a ele, por que você me chama de bom? Bom é efetivamente só o Pai. O que é preciso, irmãos, é a lição que Jesus nos deu e que a parábola deixa muito claro. É preciso trabalhar internamente o nosso interior, trabalhar o nosso gesto, o nosso olhar, nossos gostos, nossas tendências e a possibilidade de utilizar o nosso conhecimento. E se nós dizemos que temos fé, que as coisas se resolverão efetivamente. Fé não é aquela atitude material de repetir versos, de flagelar o corpo nem nada. Fé é a confiança de que nós temos nas nossas forças e na lei natural, e a certeza da possibilidade de atingir o objetivo. E também aliado à vontade de melhorar, de atingir aquele objetivo. A gente costuma largar a mão dos espíritos para resolver os nossos problemas. Eles não resolverão nossos problemas. Eles nos darão ânimo, nos darão inspirações de como buscar, dar a clareza de como a gente buscar atingir os nossos objetivos. E como a espiritualidade nos diz, a fé sem obras, ela é morta. Portanto, nós podemos voltar agora ao filho arrependido, filho pródigo, um minutinho. Jesus nos disse, nos recomendou que amássemos ao próximo, inclusive os nossos inimigos. Trabalhemos para não abandonar as tarefas do Pai, e se errarmos, seremos recebidos como pródigo. O mundo espiritual nos receberá de braços abertos, sem dúvida nenhuma. Devemos nos lembrar de Jesus perante Herodes. Herodes disse para Jesus, você está atrapalhando o desenvolvimento do reino, socialmente, economicamente, politicamente, e se você não parar, você vai ser morto. E Jesus respondeu, jamais, não pararemos, jamais. É preciso caminhar, agora, hoje, amanhã e sempre. Portanto, acreditem, queridos amigos, irmãos e irmãs, é possível nós nos melhorarmos, nos modificarmos, seguindo agora, hoje, amanhã e sempre as lições legadas por Jesus. Muita paz a todos.